Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Então, vamos à nossa segunda parte da nossa confecção de visuais para a segunda lição da ESI Tesouros Infantis. Vem com a gente! Aqui está o molde que nós vamos utilizar. Aqui tem o cabelinho, o rostinho, a barba e o corpinho de Adão. Então, eu já recortei as minhas peças e vamos começar, como sempre, né? A contornar com o giz pastel cada uma das partes pra gente deixar o nosso boneco Adão bem bonito. Primeiramente, eu uso a cor marrom, como vocês já perceberam, né? Para quando eu vou pintar os recortes de EVA que são para pele, né? Seja mãozinha, bracinho, rostinho. Hoje eu estou usando o da marca Pentel, porque o meu da marca Cis tá só um pouquinho acabando. Vocês vão perceber com o tempo que a gente usa bem mais as cores marrom, preta, do que as demais cores, pelo menos eu uso. E geralmente essas cores acabam bem mais rápido da caixinha que a gente compra. A cor branca também eu utilizo bastante. Então, ultimamente, quando eu vou comprar caixa de giz, eu tô comprando sempre da caixinha pequenininha e não daquela que vem uma quantidade grande de cores. Porque muitas vezes a gente tem que comprar uma caixinha nova só por conta de uma, duas ou três cores que faltam. E como eles não vendem os giz separadamente, então eu aconselho você também a comprar sempre a caixinha pequena, porque assim você não vai ter tanto gasto. Como vocês perceberam, eu já estou na parte de esfumar, né? Já estou esfumando as peças, que é bem tranquilinho. Agora é só fazer os detalhes dos dedinhos, dos pés e das mãozinhas com o lápis. Eu uso lápis marrom também, lápis de cor marrom, para finalizar a parte do corpinho. Agora eu vou pintar o cabelinho e a barba. Não sei se vocês perceberam nos primeiros vídeos, eu sempre gosto de começar a pintar os recortes mais claros primeiro, para depois passar para os de tons mais escuros. Por quê? O giz pastel, ele suja muito as mãos da gente, quando a gente está manuseando, né? Então, eu sempre troco esse papel por baixo, procuro estar trocando, né? E se a gente começar o inverso, pintando os recortes escuros primeiro, aí quando a gente chega nos recortes mais claros, a gente acaba sujando, manchando o EVA. Então, por isso que eu particularmente gosto de deixar assim os recortes que eu vou usar a cor preta, para depois, iniciando sempre com os tons mais claros. Então aqui eu já esfumei, estou encaixando as peças, né, para ver se vai ficar bem certinho antes de passar a cola. Assim como eu já falei para vocês anteriormente, eu gosto sempre de testar primeiro, porque depois que a gente passa a cola não tem jeito de modificar mais depois, né? Então a gente corre até o risco de, ao tentar tirar do lugar, se ficar errado, rasgar o EVA e acabar perdendo a peça. Então aqui já tô colando o cabelinho do Adão, que já tá ganhando forma. E agora vamos colar a barbinha dele. Esse recurso vai ficar maravilhoso. Prontinho. Agora vamos fazer o acabamento, né? Fazendo uma voltinha aqui na orelhinha. Nas duas orelhinhas. E depois vamos finalizar o rostinho. Vamos ficar muito atenta, que eu acho que é a primeira vez que eu vou demonstrar um rostinho para vocês. Então eu vou escolher o olhinho que eu vou usar e eu escolhi esse marrom. Os olhinhos eu pego eles, né? A gente tem vários na internet. Depois me lembrem se eu esquecer de colocar para vocês no molde, se eu não lembrar de colocar. Vocês podem imprimir os olhinhos coloridos. Eu costumo imprimir no papel crochê adesivo. Mas como eu passo cola, ultimamente eu ando passando cola em todos eles, nem precisa ser o adesivo. Mas se você quiser, vai do seu gosto, do seu critério. Aí eu costumo imprimir de vários tamanhos, né, de várias cores, para na hora que eu tô montando os visuais, eu escolher qual que eu acho que encaixa mais no rostinho, no formato do rostinho. Eu quis fazer o Adão de olho castanho, e a Eva eu devo fazer de olho claro.
Então, nesse momento, a gente vai fazer só o boneco. A Eva ainda não vai entrar. Ela entra mais na frente, na quarta cena. Esse boneco, Adão, ele vai ter algo especial, porque nós vamos fazer ele abrindo e fechando os olhinhos. Primeiro, na contação de história, ele inicia com os olhos fechados e depois, quando Deus sopra o fôlego de vida, né, nas suas narinas, então ele passa a ser alma vivente e abre os seus olhos. Então a gente vai fazer esse efeito. Para fazer esse efeito, primeiro você vai colocar o olhinho na posição que você quer, que você viu que ficou certinho, e aí você vai riscar com seu palito, né, o rostinho para fazer o sinal desse olhinho que você já selecionou que vai usar e já fez o recorte dele certinho. Então você vai riscar sobre o EVA para deixar o sinal, né, do lugar certinho do olho, e depois você vai recortar no sinal certinho do olhinho, tá bom? Eu acabei perdendo a parte da gravação que eu cortei o olhinho, mas aqui está o olhinho recortado. E agora a gente vai fazer uma outra parte para preencher o fundo e fazer aquele efeito de abrir e fechar os olhos. Primeiramente, você pega um pedaço de EVA branco. Esse aqui eu não deixei o molde, porque não tem necessidade, você mesma que vai medir, né, na cabecinha do seu Adão. Tem que ser um quadrado que ele sobre um pouquinho o espaço depois dos olhos. Não pode ser muito rente às laterais dos olhos, tá bom? Tem que chegar até próximo das orelhinhas mesmo. Aí, depois que você selecionou, bem selecionadinho, né? É o tamanho certinho para encaixar, que aí você vai medir lá atrás. Na verdade, não é bem um quadrado, é um retângulo, tá vendo? Aí eu medi lá atrás, tá vendo? Como que eu vou passar. Porque aí eu vou passar a cola, a gente vai passar a cola, deixando a parte de cima sem colar, só nas pontinhas mesmo que a gente vai passar. Para garantir que tudo vai dar certinho, eu fiz até um risco marcando, né, esse recorte de EVA por trás, porque ele não pode ficar torto, para que quando você colocar o EVA não dê diferença. Você tem que colocar de uma forma que ele fique certinho, levando em consideração a posição dos olhos. Então agora, olha só, passa nas pontinhas a cola quente, sem fechar por cima, tá? Lembra desse detalhe. Tenta passar o mais retinho possível de cola, sem passar assim, fazendo zigue-zague. Aí agora você cola, respeitando o sinalzinho que você fez. E quando você fizer esse sinal, não faz assim, rente demais a parte de baixo dos olhos. Deixa passar um pouquinho mais para baixo do recorte dos olhos embaixo, tá bom? Agora nós vamos colar os olhinhos nesse fundo branco do EVA que nós colamos. Antes de colar, mesmo o adesivo do olhinho já tendo uma colinha, eu ainda assim passo um pouquinho de cola instantânea para assegurar que esse olhinho vai ficar bem firme. E aí então, depois que eu passei a cola, é que eu realmente coloco o olhinho. Mas tem que tomar muito cuidado na hora de colocar esse olhinho, para não acontecer de o EVA pele grudar no EVA branco. Então eu coloco o olhinho e ainda abro o EVA por dentro, não sei se tá dando para ver, por dentro do olhinho assim, ó, para não permitir que a cola passe para essa parte pele, né, colando a parte pele na parte branca, porque não pode acontecer isso. Aí eu até coloco o dedinho assim para segurar, né, que não teve nenhuma prega da parte pele com a parte branca. Colei já o primeiro olhinho e agora vamos fazer o mesmo processo colando o segundo olhinho. Tiro, né, aqui porque o olhinho que eu tô usando é um olhinho adesivo. E aí depois vou passar a cola novamente. Nesse caso aqui eu tô usando a cola instantânea, né, um pouquinho de cola instantânea. E então vou colocar certinho no outro buraquinho para preencher o segundo olhinho. Sempre tomando aquele cuidado, né, de não deixar o excesso de cola grudar
um EVA no outro. Só o olhinho mesmo que tem que estar colado no EVA branco, mas o EVA pele não pode colar no EVA branco. Agora nós vamos fazer um outro recorte no tom pele. E esse recorte vai entrar aqui por dentro do que a gente colou branco, passando por cima dos olhinhos, para fazer o efeito, né? Quando fechar, ele vai por cima dos olhos e quando abrir, ele vai liberar a visão para aparecer os olhinhos. Esse recorte tem que ser um pouco mais estreito do que o branco para ele entrar facilmente. Aí no caso você tem que ir fazendo, não corta demais, vai cortando aos pouquinhos para testar. Porque ele não pode ficar prendendo, mas também não é legal que ele fique largo demais, tá bom? Ele tem que deslizar facilmente, mas sem ser largo demais nem apertado. Aqui vocês estão vendo que já tá chegando quase no ponto que eu quero. Aí eu vou descendo, né? Ainda falta tirar mais um pouquinho, vou tirar aos pouquinhos. Tirar mais um pedacinho na lateral, para ver se ele entra com um pouquinho mais de facilidade. Prontinho, já tá no ponto que eu quero, que eu preciso. Então agora eu vou pegar um palito de churrasco e eu vou colar esse palito no centro, bem no centro, certinho, desse EVA. E é esse palito que nós vamos usar para fazer o movimento de abrir e fechar os olhinhos. E para dar uma sustentação ainda maior, eu vou pegar um pedacinho de papel. Eu peguei um papelzinho que tinha em um calendário que eu tenho aqui mesmo, que é um pouquinho mais firme, para colar aqui sobre esse EVA para dar mais sustentação. Para quando a gente puxar o palitinho, ele sair e descer facilmente. Mas embora seja um papel que dê uma certa sustentação, não pode ser grosso demais. Por isso que eu escolhi esse daqui, porque ele é fininho, mas ele é bem firme. Porque se for algum material que seja muito grosso, isso vai interferir no efeito aqui, porque vai estufar muito quando você inserir ele ali dentro, né, daquela capinha que você fez. Então, vamos ver como que vai ficar. Aí é só colocar aqui por dentro. Olha só como que tá ficando. Desliza facilmente depois que a gente coloca, tá vendo? Você suspende e desce. Que coisa mais fofa. Eu amo fazer esse visual. Para finalizar, a gente vai pintar aqui na parte de baixo e fazer uns risquinhos, depois esfumar, para ficar um acabamento bem lindo quando essa pálpebra estiver fechada. Olha só como que ficou lindo. E agora, quando você quiser, é só abrir, puxar pra cima pra abrir o rostinho. Vocês percebem que quando eu tô abrindo, tá sobrando um excesso lá em cima? Então, eu vou cortar um pedacinho desse EVA em cima, para que quando eu abrir, puxar o palitinho, né, pra ele abrir os olhinhos, não aparecer. A gente não vai abrir e puxar tanto, né? Só um pouquinho, aí já é o suficiente, não aparece em cima da cabecinha. Agora eu vou fazer as sobrancelhas. Eu recorto assim mesmo, nem faço molde pra isso não, tá bom? Mas por via das dúvidas, se você não consegue recortar, eu fiz um desenho no molde de vocês, mas eu faço no olho mesmo. E agora é só colar. Olha só como que o nosso boneco já tá tomando forma e tá ficando fofo. Agora vamos continuar fazendo os detalhes. Eu fiz a boquinha no lápis também. E dessa vez eu vou fazer o narizinho também no lápis. Tem outras formas de fazerem nariz, como por exemplo o nariz estufado, né, no ferro, que eu também uso muito. Mas nesse momento, para esse visual de Adão e Eva que eu vou fazer, todos os narizinhos que eu vou fazer com desenho no lápis, porque eu quero que fique mais delicado, tá bom? E eu acho que assim no lápis fica mais delicado. Mas antes de fazer o narizinho, eu tô pintando aqui o rostinho dele. E o rostinho eu passo o giz de cera mesmo, óleo no tom rosa. Eu não uso blush, porque eu não preciso comprar o blush só pra isso, né?
E o giz pastel me atende muito bem. Eu sempre uso ele e eu gosto do acabamento. Então, só passar o rosa para dar uma coloridinha na bochechinha dele, né? Para ele ficar bem fofinho. E aí, esfuma com um paninho. E pra mim fica ótimo. Então, agora eu vou fazer os detalhezinhos da bochecha. Agora sim, eu vou fazer o contornozinho do nariz. Como eu falei pra vocês, para esse visual, eu quero apenas no lápis, para ficar bem delicadinho. Mas quem desejar aprender como que faz outro modelinho, né, de nariz estufado, que eu também sempre faço nos meus visuais, eu posso ensinar em um outro vídeo. É só vocês estarem acompanhando o nosso canal no YouTube, que eu até vou deixar aqui para vocês se inscreverem, caso você não é inscrito, Exir_Raquel Almeida. E vai ser muito bom ter você lá também, a gente também sempre vai estar postando vídeos e conteúdos por lá. Digam pra mim, não ficou uma coisinha mais fofa do mundo? Ai, eu acho tão fofo. Agora nós vamos colar a cabecinha no corpinho do Adão. E aqui a gente tá tendo o boneco Adão. Que coisinha linda, gente. Eu fico apaixonada, eu acho que eu gosto mais do que as crianças. Agora vamos fazer o barro. Eu já recortei, já pintei aqui o meu barro. Vou fazer uns detalhes aqui, que você pode fazer também no giz, e depois eu vou esfumar. Vou passar um pouquinho também do giz branco para dar uma luminosidade no meu visual, e logo a gente vai colar o boneco Adão aqui nesse barro. Mas antes eu vou fazer o meu círculo, eu escolhi o fundo verde, né, até para dar uma impressão assim de grama, lembrar grama, né, para remeter ao Jardim do Éden. E depois eu vou colocar o meu barro com o boneco Adão aqui sobre esse círculo verde. Um detalhe, quando você for colar a cabecinha do seu boneco Adão sobre o barro, você tem que tomar a precaução de não finalizar ali rente ao pauzinho. Você tem que estar a todo momento abrindo e fechando o olhinho do boneco Adão, né? Na hora de colar, para que essa parte do pauzinho não fique presa com a cola, tá bom? E para finalizar esse visual, eu vou colocar várias flores, né? Para deixar bem mais bonito ainda esse jardim. E o último detalhe para a gente fechar esse visual é fazer o ventinho. Então, o passo é bem simples, é só desenhar o molde sobre o EVA, recortar e depois contornar com a cor azul. Foi a cor que eu escolhi para contornar o meu. E agora vamos esfumar. A cor do fundo que eu escolhi para colar o meu é o azul, porque como é o vento, eu queria uma cor assim mais clara, mais neutra, e não quis usar o preto. Mas fica a critério de cada uma a cor que deseja utilizar, tá bom? É só colar e depois recortar. Prontinho, eu não quis recortar essas partes internas, até para que esse ventinho tivesse com uma sustentação maior quando ele fosse utilizado. Na verdade, esse ventinho representa o fôlego de vida, né, que Deus sopra nas narinas de Adão. E esse é o nosso visual prontinho. Meninas, então hoje nós encerramos a segunda parte da confecção desse visual da segunda lição do Tesouros Infantis. Mas amanhã a gente continua e eu aguardo você aqui até a gente concluir toda essa parte para a segunda lição, hein? Um abraço e até amanhã!